Olá pessoal, bem-vindos ao CIT 2024. Pessoal, a palestra de hoje será com Fred Benetti. Tá? O Fred é uma referência, tá? No campo de criação das IA generativas. Tá? A IA generativa cada vez mais tem uma abrangência muito grande, né? Está revolucionando o mercado, né? No ramo de diversas indústrias, né? Tanto no design, como nas engenharias, na arte e até na medicina, né? Até na medicina nós sabemos que tem o uso dessas inteligências, né? Ele tem uma formação extremamente sólida, tá? Em relação a isso, tá? Tem uma vasta experiência também, tá? Ele é um dos grandes inovadores que nós temos hoje no mercado. Ele possui um domínio muito grande sobre as IAs generativas, né? E nessa palestra ele falará um pouquinho das suas experiências, falará um pouquinho sobre as tecnologias, tá? Tanto no campo da engenharia, tá? De jogos digitais e também da publicidade. Com vocês, eu já agradeço desde já, com vocês, Fred Benetti. Fala pessoal, bom demais, Fred Benetti aqui. Primeiro eu queria agradecer ao professor Francis pelo convite de me dar um espaço aqui para eu falar com vocês aqui no Congresso, de um tema que eu adoro, que é a inteligência artificial, e a gente vai falar um pouco sobre a abrangência, principalmente das IAs generativas e as suas aplicações. Então vou trazer alguns cases aqui que eu acho que vocês vão gostar. Então antes de começar, só deixa eu dizer rapidinho aqui quem que eu sou. Como eu falei, meu nome é Fred Benetti. Eu sou formado em engenharia da computação pela PUC. Comecei em 2002, né? Aqui está 2002, mas foi quando eu comecei. Formei em 2007. Eu já trabalhei como engenheiro de software nas mais diversas empresas e segmentos. Tenho uma carreira, comecei lá de estagiário, fui até líder técnico, CTO, e passei por empresa que faz software bancário, empresa que faz sistema, que é a boutique de software, né, que a pessoa vai lá e contrata um sistema específico. Trabalhei em startup de games, foi uma experiência muito legal. E a última experiência profissional como contratado foi no terceiro setor, numa ONG que chama Fundação Estudar. E depois disso eu comecei a empreender desde 2019. E eu tenho uma consultoria que bagunça um monte de coisa, tá? Que é tecnologia, marketing, integração de sistemas e IaaS. Então, basicamente eu ajudo empresas que precisam de apoio nessas áreas e não conseguem manter um profissional sênior full-time. Então eu entro, faço uma consultoria, ajudo os clientes ali e depois a gente vê se mantém com poucas horas ou se encerra o projeto, está tudo certo. E dessa forma eu já atendi mais de 40 clientes e com projetos muito, muito legais. E além da consultoria eu tenho duas iniciativas digitais, uma que é o Pro Kids. Eu gosto muito de programar e eu queria ensinar meus filhos. E eu tentei algumas coisas até que eu descobri uma ferramenta que chama Scratch, vocês devem conhecer, e eu comecei a ensinar eles, então meu filho mais velho gostou muito na época, e aí eu falei, pô, vou fazer um curso, que eu manjo de marketing digital, falei, vou fazer um curso, vou disponibilizar isso, vou vender, e foi muito legal na época, ainda tá em segundo plano ali, mas é um produto que eu tenho. E depois, a hora que veio as IAs generativas com tudo, eu gostei demais de estudar os prompts, que é o jeito que você conversa com as IAs, tanto a IA de texto quanto a IA de imagem, que é o que eu vou mostrar aqui também, e eu criei o Prompt Alchemist, que foi como o professor Francis me achou na internet, aí fez o convite, e ali tem uma comunidade, tem um curso, tem um e-book, e é onde eu gosto muito de fazer as coisas fora da consultoria. Então, meu dia eu divido em atender cliente e depois também em fazer essas coisas de ensinar, passar o conhecimento ali para quem está afim, quem está precisando. Então, para a gente começar, vou falar um pouquinho da minha visão. Então, tudo que eu falar aqui é o que eu acho, é o que eu leio, são conclusões que eu chego e é o que eu defendo na maioria das vezes, até que eu mudo de ideia, né? Às vezes a gente muda de ideia, escuta uma outra pessoa, lê alguma coisa e fala, não, vou mudar o meu posicionamento. Mas hoje é isso aqui que eu acredito. Então, a IA generativa no mundo profissional, qual que é o impacto atual? Então, assim, as IAs, elas estão, assim, aqui eu coloquei revolucionando, mas assim, mudou, a gente poder participar disso é muito marcante na nossa vida profissional, o impacto que a IA trouxe no dia a dia de diversos tipos de profissionais, mas principalmente com quem gera conteúdo. Então a IA generativa vem muito para ajudar
quem cria conteúdo. Então, escrever um post, escrever um e-mail, prospectar no LinkedIn, escrever um tweet um pouco mais estruturado, escrever um e-mail para cliente, para responder. Isso na parte de escrita, na parte de imagem também. Então, imagina você pedir para um artista uma primeira versão, ele faz, você pede os ajustes, uma segunda, uma terceira. O tempo disso hoje você consegue ter uma visão do que você quer e depois passa para o artista. É muito, muito rápido vivenciar isso, e aí dá um senso, um sentido ali de produtividade que é muito legal. E teve esse impacto, e aí com isso vem a mudança nas profissões. Então, tudo que a gente aprende com relação a marketing, desenvolvimento de software, tudo que precisa de geração de conteúdo e tal, a partir de agora a gente vai ter que começar a usar com IA, porque as empresas vão forçar, entre aspas, mas elas vão exigir que cada vez mais a gente use IA para a gente ganhar tempo para fazer as outras coisas que a IA não consegue fazer. Então imagina que as IAs, tanto de texto, de imagem, de vídeo, que é o que eu vou trazer aqui, imagina que ela é um super estagiário que você manda, ela faz. Então, se tem você precisa de um post no Instagram, você trabalha com marketing, precisa de um post no Instagram, você pede para a IA, ela não vai fazer certinho, mas ela vai te ajudar. O que é mais fácil, você criar do zero ou você ajustar o que já foi criado, tendo um olhar crítico de, tipo, isso aqui tá bom, isso aqui não tá, vamos reescrever, vou aproveitar isso e vou dar o meu talento ali. Então eu vejo isso com essas mudanças, e eu acho que vai acelerar muito nos próximos meses e anos aí, e cada vez mais quem não brigar contra, porque eu acho assim, se a gente brigar contra, quem brigar contra vai ficar para trás, porque, de novo, as empresas estão não exigindo ainda, mas em algum momento vai exigir que tem que usar IA, tem que usar IA para produtividade. Tem situações que talvez não seja bom usar, então, com relação a, se você, por exemplo, já vi banco não deixar usar IA. Tudo bem, é ali a forma que o banco quer tratar, porque tem dado sensível, tem um trecho de código que não é para mostrar e tal, mas no geral, a IA vai vir para acelerar o que a gente faz. Desenvolvimento de software também. Hoje a IA ela não consegue desenvolver um software complexo com regras de negócio e tudo mais, mas ela consegue te ajudar com alguns algoritmos, algumas coisas iniciais que assim, é fantástico. Vou mostrar aqui também um case real que eu tive que atender na consultoria, que a IA me ajudou a entregar com qualidade para o meu cliente. Então aqui só reforçando o que eu já falei, cada vez mais a gente vai ter essa colaboração de humano com IA. Então aqui quando eu falo IA, eu estou falando da IA generativa só. Tem outros modelos, outras coisas de IA que fazem coisas muito legais, mas aqui a gente vai focar na IA generativa, que é para acelerar basicamente geração de conteúdo, geração de código, enfim, coisas que a gente faz muito no dia a dia, que às vezes a gente precisa investir muito tempo, e com a IA a gente faz rapidinho, ajeita, e óbvio, eu não estou falando que se a gente for um jornalista, inclusive já tem, tá? Jornais que escrevem notícias com IA, mas deixa isso claro lá, isso aqui foi escrito com IA. Mas assim, gerar um conteúdo em alguma rede social rápido, fazer uma newsletter, alguma coisa assim, é um ganho de produtividade imenso, que você pode pensar em outras coisas, você pensa na estratégia e não aqui na execução do texto em si. E de novo, a IA ela vem como uma ferramenta. Então, se a gente ficar brigando contra, quem não brigar vai passar por cima, que é o que eu defendo muito. E eu vejo, eu faço uso da IA todo dia. Eu fiquei mais burro por causa disso, alguma coisa assim? Eu não acho. Eu acho que eu consigo focar minhas energias em outras coisas. Então eu penso, eu preciso ajudar meu cliente aqui com marketing, ele precisa fazer um conteúdo sobre XYZ. Então eu vi do que precisa ser falado, eu falo para a IA que eu quero assim, 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 e ela gera para mim o texto. Eu olho e falo, não, beleza, tá bom, vou ajustar isso aqui, desse jeito meu cliente nunca falaria, então eu ajusto. Então você fica num papel meio de gestor, né?
Porque o gestor, ele vai aprovar aquilo que a pessoa executou ou não, então o IA é um negócio muito parecido. Você vê o que ela fez, fala se está bom ou não, ou manda corrigir. Basicamente isso. E agora aqui entrando um pouco nas IAs, então eu vou passar dos 3 tipos, né? Só vou falar quais são, depois a gente vai para um case rapidinho. Eu não vou poder mostrar como que faz, porque não vai dar tempo, mas vou mostrar o que dá para fazer. Então aqui ó, são 3 IAs de texto, são as 3 que mais sobressaem, que as pessoas mais usam. Então, óbvio, o ChatGPT, modelo aí da OpenAI. Tem o Gemini do Google, que antes era conhecido como Bard, então você pode ter ouvido o Bard, ele virou o Gemini. E também tem o Claude, que é uma ferramenta muito boa, está muito similar ali ao ChatGPT, os resultados. Elas ficam brigando, né, para ver quem vai dominar alguma coisa assim. Para a gente é bom, porque tem mais uma ferramenta, então as 3 são muito boas para a geração de texto. A geração de código também, a correção, enfim, tudo que você quiser fazer. Então, tem muita coisa, por exemplo, eu gero conteúdo em inglês. Eu não tenho uma fluência na escrita, eu sei escrever, mas óbvio que tem coisa que eu erro. Então eu peço, às vezes eu escrevo em português e peço para a IA traduzir para mim, às vezes eu escrevo em inglês e peço para ela corrigir. E assim, é muito rápido, né? Então eu invisto um tempo escrevendo, sei lá, meia hora, aí eu passo para a IA e ela, em, sei lá, 20 segundos, corrige o texto para mim, o texto fica impecável. Em alguns casos, eu só dou os tópicos, falo mais ou menos o que eu quero, o tom, e ela gera e eu corrijo. Tá? E assim, coisa que eu demorar 1 hora para fazer, eu faço em 10 minutos. Eu consigo fazer uma outra coisa. Então, quando eu falo essa sensação de produtividade, é isso. O dia que você experimenta, você fala, não é possível, isso aí eu preciso usar o quanto antes. Então aqui, rapidinho, só como são as telas, não sei se vai ficar legal aqui no print, mas é como se fosse um chat, se você não conhece, é como se fosse um chat, então você escreve, ele responde, você escreve, responde, fica essa troca até você, beleza, encerrou esse assunto, não quero mais falar disso, vou pro próximo. Então aqui é um print do ChatGPT, aqui é do Gemini, eu não fiz ele logado, mas também é uma conversa, e aqui também do Claude, então no meio da tela ali você escreve e conversa à vontade aí com ele. Então tem vários, se você está no TikTok ou no Instagram, até no YouTube, no Shorts, tem muitas trends do pessoal usando o ChatGPT para várias coisas aqui. Então a última que eu vi era o pessoal falando o seguinte, você escreve para o ChatGPT quais são os seus sonhos, o que você quer alcançar e pede para ele narrar e contar essa história de quando você chegar lá. E viralizou, porque o jeito que ele escreve é meio emocionante, então ele coloca no sentimento para quem hora você está lendo, só de imaginar que você chegou, viralizou. Então, imagina, ele consegue escrever de todo mundo, né? Baseado no sonho. Aí se a pessoa, se você não conseguisse fazer isso, vai ter que escrever, não vai ficar tão bom, não vai ficar tão emocionante, porque ele está treinado, ele sabe colocar essa emoção no texto. Porque quando você escreve um texto, você pede para escrever um texto, é de boa prática você falar o tom que você quer aquele texto. Eu quero um tom explicativo, eu quero um tom amigável, eu quero um tom com piadas. Eu fiz um vídeo uma vez que eu usei aquele termo roast, que é fritada, então ele faz aquele humor mais ácido assim, então é o jeito, é o que você quer, você pedir para ele que ele vai fazer. Agora aqui falando um pouquinho das IAs generativas de imagem, que é onde eu adoro mexer. Então o Midjourney, na minha opinião, é a que mais se destaca, é o que gera as imagens mais bonitas, na minha opinião. Você tem um controle muito... um controle assim, sensacional com cor, com posição de câmera, com a idade da pessoa, com o animal, com se é minimalista, o estilo de desenho. Por exemplo, eu estou fazendo um e-book agora, que eu vou disponibilizar, que tem mais de 1000 pintores que foram treinados. A gente vai chegar numa parte de ética lá na frente, mas assim, você pode pegar o estilo de um pintor que já morreu e colocar uma imagem diferente, sabe? Então, ele te dá essa oportunidade de você ser criativo ali e imaginar coisas que, por exemplo, que você talvez não consiga desenhar. Eu jamais conseguiria desenhar, pintar, tirar algumas fotos, e aqui eu consigo pegar a minha imaginação e colocá-la na tela e
E é uma sensação legal, você fala, pô, essa imagem ficou legal, né? Ficou muito massa. Um outro que é gratuito, né? O Midjourney, lembrando que ele é pago. Um que é gratuito é o Bing Image Creator. Ele usa o DALL-E por debaixo dos panos, que o DALL-E é uma tecnologia do OpenAI. Então é só se cadastrar lá e você consegue gerar algumas imagens rápidas por dia. Depois fica um pouquinho mais lento, mas mesmo assim ele gera. Aqui o Bing Image ele não tem várias opções que o Midjourney tem. Então, por exemplo, o Bing só vai fazer imagem quadrada. No Midjourney você já consegue fazer vários aspect ratios, então na horizontal, na vertical, tem uns muito ficam diferentes assim. Ele te dá essa liberdade que o Bing não dá. E o terceiro, assim, tem vários. O que não falta é IA geração de imagem. Vou trazer esses três, que é o que eu gosto bastante. O outro é o Ideogram. O Ideogram ele se sobressai para gerar texto. Então você gera a imagem e consegue colocar um texto, que é muito difícil. O Midjourney se perde, o Bing Image Creator então nem se fala, e o Ideogram ele consegue. Recentemente teve a versão 2 dele, e dá para fazer umas coisas bem legais. Ele consegue encaixar o texto. Às vezes tem algum errinho, mas faz uma segunda, uma terceira geração, ele já aprende, já consegue gerar, e o resultado fica muito legal, fica muito rápido. Então tem gente que faz, por exemplo, convite de criança. A pessoa não quer ficar no Canva mexendo, não sei o que, então ela coloca a imagem lá, sei lá, patrulha canina, aniversário do João no dia 15 do 10. E aí a IA coloca lá e vida que segue. Né? Então, com uma linha, algumas gerações, ela gerou o convite ali que ela queria, do que se ficar no Canva e ficar, sei lá, meia hora, uma hora para fazer um negócio, porque não ajustou, enfim. Aí aqui, rapidinho, um print também. Então essa aqui é a carinha do Midjourney. Recentemente eles lançaram a versão web, que antes você só podia fazer pelo Discord. Isso é uma barreira. Tem gente que não gosta, não sabe mexer. Eu ainda prefiro o Discord, porque eu acostumei a colocar os parâmetros na linha de comando. Aqui tem como você fazer, óbvio, pela ferramenta. Eu acho que eles vão investir mais nisso, então já tem como você editar a imagem aqui. É bem legal, mas quando eu vou fazer a geração, ainda prefiro fazer no Discord. Então eu tenho meus canais separados, que tem o bot lá do Discord, e aí eu separo bonitinho ali como eu quero, onde eu quero criar cada tipo de imagem. Aqui o Bing, como eu falei, então, tá vendo? Eu tenho uma moedinha 13, né? Então eu tenho 13 gerações rápidas, que elas resetam todo dia. Depois disso, eu consigo gerar a imagem, mas ela fica um pouco mais lenta, demora um pouco mais, mas também dá para fazer. Aí por último, o Ideogram aqui, você vê que ele tem os textos e o resultado fica muito, muito interessante. Aí por último, eu vou falar aqui das IAs generativas de vídeo, antes da gente ir para os cases. Então, duas que estão sobressaindo bastante. Uma é o Runaway. Então, de novo, se você está em rede social, já deve ter visto os gatinhos andando como se fosse um desfile, samurai, um monte de coisa. Então, o pessoal faz com o Runaway. Tem muita gente utilizando já para criar algumas animações. Os melhores resultados são pagos, tá? Então, dá para utilizar o modelo anterior. Não é tão bom, mas também não é ruim. O resultado é, assim, bem bom. Tem uma ferramenta chinesa que chama Kling, também viralizou aquela trend de pessoas se abraçando. Então, um ente muito distante que já faleceu há muito tempo, alguma coisa assim e tal. Então, fazer esse abraço através do Kling que você faz. Então, você coloca duas imagens e fala assim, as pessoas se abraçando aí em inglês, e ele consegue criar. E aí, eu coloquei o Sora aqui, embora ele não está disponível ainda no momento que eu estou fazendo aqui a palestra, mas é o que está prometendo muita coisa, porque é da OpenAI também, e o que eles mostraram até agora são vídeos assim, incríveis, de 30 segundos, coisa grande mesmo, que se realmente acontecer o que eles estão falando, vai revolucionar assim, a criação de conteúdo, sem você precisar de grandes agências de marketing e tal. Então imagina, você tem um e-commerce local que vende, sei lá, bijuteria, e você não sabe fazer a movimentação da câmera, edição e tal, você pede para a IA fazer, vai ajudar muita gente, na minha opinião. Tá? Agora vamos para o case, tá? Que eu acho que é a parte mais legal. Eu não vou conseguir falar exatamente os prompts, mas eu vou mostrar o que dá para fazer. Então esse primeiro case, que é relacionado ao pessoal de jogos digitais, eu vou fazer duas coisas. Uma é a criação de um diálogo NPC, que é conteúdo, e também de uma imagem
que serve como inspiração. Nem sempre a gente vai conseguir criar o asset certinho, mas a gente inspira para depois pedir para um artista, isso aqui é o que eu imagino que seria feito. Bom, então vamos lá, aqui eu estou no ChatGPT, tá? Então eu coloquei aqui, ó, que eu estou criando um jogo com a temática Warhammer 40k, porque eu acabei de comprar o Space Marines, só que eu estou sem inspiração para a história. Eu gosto de programar dos assets. Cria uma história cativante, aí aqui eu coloquei com a jornada do herói, então eu sei que existe isso da jornada do herói nesse universo. Aí eu pedi para ele dividir em capítulos, aí falei que o jogo será em estilo plataforma pixel art, aí primeiro dá os personagens. E ele começou a escrever em inglês. Aí eu falei, não, ó, mandei ele parar e falei para ele escrever em português. Então ele veio. Então ele criou aqui, ó, 1, 2, 3, 4 personagens principais. Tá? Então, o Inquisidor tal, a irmã Valéria, sei lá quem, o Tech Priest e o Rogue Trader aqui. Então ele vem e conta a história de cada um, e se você ler, você vai ver que é legal. Tá? Depois você pode dar uma pausa aqui no vídeo e ler, realmente fica bem interessante. E aí ele vem aqui dando um resumo dos capítulos, né? Então assim, capítulo 1, a sombra no horizonte. Aí dá um resumo lá. A história começa com não sei o que, investigando uma misteriosa perda de contato no planeta tal. Então ele vem falando, ó, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, veio e deu até o capítulo 7. Aí com essa estrutura tal. Aí o que é legal do ChatGPT? Ele não vai fazer tudo num prompt só. Você precisa conversar com ele. Ele não vai te falar, escrever um livro num retorno. Você tem que, às vezes, você tem que fazer capítulo a capítulo, às vezes parte a parte. Então, assim, fala o capítulo 1, vamos dividir ele em 10 e vai conversando. Você fazer uma direção. Tá, eu falei, ó, vamos focar no capítulo 1. Ó, surgiu um NPC que servirá como uma espécie de guia. Diga quem é o personagem e suas características. Então, beleza. Então, ele criou lá, ó. Ele criou o Malek Duroz aqui, que é um sobrevivente, e aqui tá os detalhes. Então, ele fala a raça, qual é a idade, qual é a classe, qual é a função, qual é a afiliação, quais são as características dele, quais são as habilidades, papel no jogo. Beleza. Aí eu pedi para ele, ótimo, ó, cria agora diálogos dos personagens principais com o NPC e ainda eventuais ramificações dependendo da resposta do jogador. E o que eu pensei quando eu coloquei esse prompt? Que eu queria que a pessoa, o jogador, respondesse e isso tivesse consequências futuramente no jogo. Então por isso que eu pedi para ele, ó, eventuais ramificações. Então ele fala lá, ó, você é o único sobrevivente, quem é você e por que confiar. Então tem duas opções que o jogador pode fazer, e aí dependendo da resposta, né, ele fala outra coisa e tem uma ramificação diferente. Aí ele faz um diálogo 2, que aí agora tem a irmã que ele criou, que ele vai conversar aqui com o Malek. Depois, então ele vem colocando todos os dilemas, dilema moral. Então ele vai e faz as perguntinhas, tá? Então essa é a parte que eu queria mostrar, que assim, pode ficar horas aqui, e aí você vai copiando e colando, vai montando a sua estrutura, mas assim, a geração da história, do diálogo, da personagem, você consegue. E aqui são prompts básicos que eu nem sofistiquei no sentido assim, eu podia ter passado qual era o personagem principal, eu podia ter passado as características, eu podia ter falado quais são e pedir para ele refinar. Isso aqui, se você joga RPG, por exemplo, dá para você criar seus personagens aqui. Então, assim, essa parte de jogos, de geração de conteúdo para história, para diálogo, você pode pedir também para tradução, às vezes você quer fazer seu jogo em português, inglês e, sei lá, francês. Você pode pedir aqui que ele vai colocar em vários idiomas. Então, assim, te acelera demais para você se preocupar com as outras coisas, né? Então, uma vez que você já tem os diálogos, já tem os personagens, pô, vou fazer o jogo aqui, né, dependendo. Óbvio, de novo, você não precisa seguir a cega isso daqui, mas serve como uma base para adiantar teu lado. Bom, agora mostrar a parte do asset. Então, esses dois personagens aqui eu criei no Midjourney, então o prompt está aqui embaixo, então, pixel art, eu coloquei algumas características que eu queria, como por exemplo a espada, e aí qual que é a diferença aqui? A diferença não, o que faz ficar desse jeito, né? Então tem assim, a visão isométrica, então quer ver de lado, o estilo Warhammer 40k, as cores que eu falei para ficar no preto e no cinza, então ele tenta manter ali. E de novo, talvez não dê para usar desse jeito, mas isso aqui já começa a ter uma visão de como vai ficar. Aí você pode pedir para o artista, isso aqui que eu pensei, eu queria desse jeito. O artista vem e fala, não, beleza, dá para fazer, não dá. E se você insistir um pouco, né, ter um pouco de paciência, talvez você consiga gerar assets usáveis
Tem programas que talvez você consiga fazer nessa parte do pixel art, mas aqui eu só queria mostrar que fica muito interessante. Agora aqui o case 2, que é para a galera aí de tecnologia de sistemas de engenharia e computação, vou falar basicamente de criação de código, melhoria de código e suporte técnico. Eu vou mostrar algumas conversas que eu tive aqui com o chat e vou mostrar também uma entrega que eu fiz para um cliente meu que tinha uma particularidade que eu não sabia fazer e com o chat me acelerou demais. A primeira coisa que eu queria mostrar é o seguinte, tem um cliente meu que ele tinha um dev lá e o dev saiu e eu precisava ajudar ele com algumas entregas meio urgentes e o projeto lá estava rodando Laravel e não tinha o Docker, o arquivo do Docker para eu poder subir na minha máquina. Então, se você não manja de Docker, nunca ouviu falar, o Docker basicamente ele sobe instâncias, containers na sua máquina para você não precisar ficar instalando PHP, MySQL. Aí se você faz coisa com outra linguagem, sei lá, com Python, com Rails, tem que ficar instalando esse monte de coisa no seu computador, então o Docker vem, você sobe como se fosse uma máquina virtual e roda tudo ali dentro e você não precisa instalar nada na sua máquina, você não precisa ficar com um projeto de ninguém. E eu queria fazer isso e assim, eu sei subir as coisas em Docker, as configurações finas ali, eu não sei. Então eu pedi aqui para ele, eu falei, ó, eu tenho um projeto e eu quero fazer isso no Docker, fala aí para mim o que eu preciso colocar no Docker Compose, no Dockerfile e também no env Docker. Então ele começou a me passar as instruções, ó, no Docker Compose você precisa colocar isso daqui, então aqui tem lá quais são as variáveis de ambiente, você precisa ajustar o .env Docker para fazer essas outras configurações, tem que ajustar o volume da porta, tem que configurar o Nginx, que eu queria colocar, porque na hora que eu subo a aplicação, a gente tem 4 containers lá, tem o Nginx, o phpMyAdmin, o Laravel e o MySQL. Tá? Então, na hora que eu bato no localhost, o Nginx tem que fazer o serviço para rodar a aplicação, para direcionar, fazer o proxy reverso para a aplicação do Laravel. Então eu tinha que colocar isso aqui. Eu queria testar HTTPS também, então tinha que assinar os certificados e depois ele falar para executar o Docker. E assim, não quer dizer que funcionou de primeira, tá? Depois aqui eu fiquei conversando com ele, tá? Algumas coisas que não estavam dando certo, não sei o que tal. Mas no final, em coisa de 45 minutos, eu estava com uma configuração do Docker nesse projeto e já conseguindo programar e fazer a entrega ali que eu precisava. Isso daqui é o que eu tive que fazer para o meu cliente. Esse aqui é um caso real mesmo. Tá? Então eu manjo muito do Google Apps Script. Então você consegue colocar lógica de programação numa planilha do Google Sheets e ela executa e faz umas coisas muito massa. Eu queria saber se tinha alguma coisa similar ao Microsoft Excel, porque esse meu cliente, eles não podem, por questões da empresa, utilizar as coisas do Google, tem que usar as coisas da Microsoft. E ele fala lá que tem o equivalente, que é o VBA. Não sei nada de VBA, nada. Tá? Aí eu ainda perguntei onde sai esse VBA. Então ele ensinou lá como que faz e etc. Aí eu passei para ele toda a instrução que eu precisava que fizesse. Então, basicamente, eu precisava gerar, a partir de um Excel, uma nova planilha para subir numa ferramenta que chama Asana. Então, o Asana é um gerenciador de tarefas, então esse pessoal tinha todo o cronograma deles num Excel, e eu tinha que pegar tudo que eles fizeram no padrão deles e transformar num outro padrão que o Asana entende. Tá? Eu pedi para ele fazer um código inicial para mim. Tá? E assim, eu não manjo nada de VBA, mas eu sei ler código. Tá? Eu consigo ler aqui, ó, ele fala, ó, definir as variáveis. Então eu leio, eu sei o que está fazendo aqui. Definir as planilhas, eu sei o que está fazendo aqui. Então ele foi fazendo, eu copiei isso daqui, coloquei lá no VBA e comecei a ver onde estava dando erro e onde não estava fazendo o que eu queria. E fui fazendo os ajustes. No final, né, eu troquei mais uma ideia aqui, ele falou tal, eu falei, ó, a verdade tem que ser de duas loop a partir da quinta linha. Então ele fala para mim onde eu tinha que mudar. Então, ó, porque ele tinha um cabeçalho, né, tinha um cabeçalho, tinha que desconsiderar aquilo e começar a
partir da linha 5. Então, ele veio aqui e me ensinou, ó, a partir da linha 5 que você dá um step 2 você vai de 2 2. Então, assim, ele vira uma documentação, né, que entende o que você está perguntando, ao invés de você colocar no Google, imagina, como fazer coisa no VBA. Então aqui você pede, possivelmente ele não vai te dar de primeira tudo certinho, mas ele vai te dar, assim, assim, eu dou risada porque se eu tivesse que fazer isso do zero, eu ia ter que aprender VBA, eu ia ter que aprender onde acha a documentação, ia ter que começar, sei lá, Hello World, entendendo, para depois aprender toda a sintaxe. E assim, eu nunca mais vou ver VBA na vida, entendeu? Então eu pedi para ele aqui, e como eu sei ler código, eu sei o que está acontecendo aqui, por exemplo, só de bater o olho a gente sabe, é muito simples só alterar. Beleza, que isso aqui ficou errado, eu vou lá e altero, sabe? E o resultado fica muito rápido, e meu cliente ficou felizão, porque eu resolvi o problema dele lá que ele estava querendo. Agora eu vou falar do case 3, que é com relação à publicidade. Então eu vou falar aqui de criação de copy e também criação de imagens, coloquei aqui impactantes, que para mim são imagens muito bonitas. Então o que eu fiz aqui, ó, eu peguei essa palestra que a gente está falando, tá? Eu falei, ó, fiz uma palestra com esses temas, coloquei aqui os temas, tá? E pedi, ó, cria um carrossel para ser postado no Instagram, coloque o que deve estar em cada slide e ainda o texto do post. Mantenha um tom explicativo, o CTA é a pessoa comentar quero, para eu passar o link da palestra, não coloque muitos emojis, e no máximo 9 slides, e o 10º para ser o CTA. Então ele vem aqui e começa, ó, carrossel IG. Ó, como as IAs generativas estão transformando o mundo profissional. Imagem, e dá uma sugestão, né? Posso fazer ou não. Quem sou eu? Atuando como consultor e desenvolvedor, aí vem lá, visão geral, aí fala das ferramentas. Então tudo que a gente falou aqui ele está colocando. Tá fazendo lá os slides e tal. No último ele coloca o CTA. Assim, se você não sabe o que é, tá, o CTA é Call to Action. Então sempre quando a gente faz alguma coisa, qual que é o próximo passo? Qual que é o CTA que eu falo para a pessoa fazer? Pessoal de marketing sabe isso daí. Então, ó, comenta quero que eu te envie o link. Aí aqui entra uma automação, por exemplo, que eu faço, que é uma ferramenta que chama ManyChat. Então, a hora que a pessoa comenta quero, o ManyChat vem, manda para ela o link. Isso aqui a gente usa em funil de vendas, por exemplo. E aí ele vem e colocou qual que é o texto do post. Tá? Então eu podia copiar isso aqui, óbvio, eu ia ler e falar, eu não falo desse jeito, deixa eu fazer um ajuste aqui e tal, mas ia aproveitar, sei lá, 90% desse texto. E aí depois eu pedi, agora faça um texto para o LinkedIn. Então agora ele vem e escreve de outra forma, porque ele já aprendeu que para a rede social é de um jeito e para o LinkedIn é de outro. Eu podia ir além aqui. O que eu poderia fazer? Eu estou gravando o vídeo aqui. Eu posso subir isso aqui para o YouTube, baixar a transcrição e falar para ele, ó, agora faz um conteúdo, um post em um blog sobre essa palestra que eu dei. Óbvio, é colocar mais coisas de SEO, relacionadas a SEO, qual a palavra-chave que eu queria, qual que é o tom e etc e tal, mas ele ia ter um conteúdo para trabalhar. Eu podia pedir também, faça um LinkedIn, um resumo dessa palestra, e assim, não tem limite. Tá? Agora falando um pouquinho das imagens, então aqui, ó, assim, todas as imagens que eu trouxe aqui, elas não existem, eu gerei tudo com o Midjourney, não teve edição nenhuma, foi basicamente o prompt. Então aqui é uma brincadeira que eu estava fazendo de fazer uma igreja com formato de gato, aqui eu estava testando filtro, como se fosse tipo uma Polaroid, um negócio meio envelhecido, e o óculos aí da modelo, aqui testando cor nessa modelo japonesa, aqui testando pessoa careca, então eu consegui fazer tanto homem quanto mulher, colocar luz diferente no fundo. Aqui é testando uma garrafa como se ela tivesse um rótulo diferente. Assim, eu vou passar algumas, porque senão eu podia ficar o tempo todo aqui só mostrando imagem gerada, que é o que eu mais gosto. Então aqui eu estava testando fazer personagem do Street Fighter. Aqui embaixo é na pegada de Mad Max, então né, ele fez ali um carro todo diferente, o resultado é muito legal. E aqui uma trend que rolou também, que são esses animais pequenininhos na ponta do dedo, fica muito divertido. Bom, ali era os cases, agora a gente volta um pouquinho para falar aí de novo, né, a IA no trabalho. Então eu vejo 4 grandes vantagens de você usar a IA. Então, aumento de produtividade, que eu já cansei de falar, mas bater de novo. Então, tudo que é tarefa repetitiva, tudo que você precisa
demandar muito tempo, a IA vai vir para ajudar. Então, imagina que você tem disponível um estagiário para você. O que você manda o estagiário fazer? É o que você não quer fazer. E depois você só corrige o que ele está fazendo ou não. Então, pensa que a IA é assim. Aqui, foco na criatividade, né? Que é a gente focar nas coisas que realmente importam, que é pensar numa estratégia, pensar uma campanha, quais são as imagens que eu quero, qual que é a linha que eu quero seguir, pede para a IA fazer e depois refina. Tá? Aqui tem a parte de redução de custos, pode ser meio contraditório ou não. Você ter mais, assim, a empresa tem várias pessoas para fazer alguma coisa, a partir do momento que a IA vem e automatiza, pode se cortar essas pessoas. Eu acho que isso não é exclusividade da IA, isso é parte de automação. Então, cada vez que você consegue automatizar alguns trabalhos repetitivos, a pessoa tem que fazer outra coisa. Eu não acho que isso gera redução de custo desse jeito, mas é um ponto que é bom citar. Eu acho que as pessoas vão fazer outras coisas dentro da empresa. Acho que sempre vai ter essa parte de criatividade, de pensar mesmo, enquanto que a coisa repetitiva a IA faz. Quando a gente é dev, cada vez que a gente vê alguém fazendo a mesma coisa uma segunda, uma terceira vez, dá um faniquito, pelo menos em mim, dá, tipo, pô, já fez a mesma coisa 3 vezes, será que não dá para automatizar? O dev tem muito disso, né? Às vezes ele demora um tempo para fazer uma tarefa, mas depois meio que nunca mais vai ter que fazer essa tarefa de novo, porque ele automatizou muita coisa. Né? Então a gente tem essa habilidade com automação. E óbvio aí a melhoria da qualidade, que puxa, imagina, você escreveu o mesmo texto para diferentes públicos. Então você escreveu um texto focando na liderança, você escreveu um texto focando no seu colega de trabalho, um texto focando para a criança, um texto focando para os seus pais, que são gerações e preocupações distintas, e você falando do mesmo tema, só que para, sabe, teria que fazer 4 textos, saber escrever, saber falar para essa galera, enquanto que com essa só fala, né, põe ali, muda o tom para quem que é o público, e você vai ver que o resultado fica, assim, incrível. Aí agora falando um pouquinho de ética e limitação, então, quando a gente fala de criação de conteúdo, sempre vai ter essa discussão, em algum momento vai ter alguma regulação, enfim. Para a IA funcionar, ela precisa ser treinada, então ela precisa ser treinada com dados reais. Então, as IAs de imagem, elas foram treinadas, são treinadas o tempo todo, com fotos de alguém, desenhos de alguém. E no final, de quem que é a autoria? A hora que ela gera um conteúdo, a hora que eu falo assim, eu pego um pintor que está vivo, que a IA foi treinada com aquele estilo dele, e eu crio uma imagem falando que é o estilo daquela pessoa. Né? Quem que tem a autoria? Precisa remunerar essa pessoa ou não? Se eu for utilizar para fins comerciais, o que eu... Sabe? Então, essa discussão hoje não tem um consenso aí. Né? O Midjourney, por exemplo, fala tudo que você gerar, você pode utilizar, a partir do momento que você pagou. Né? Então, tem-se essas preocupações. E a questão, as limitações são 2 aqui, tá? Uma para ele gerar um resultado bom, ele precisa ter uma base boa treinada. Então, se a gente coloca dados problemáticos, dados com mentira, por exemplo, dado muito enviesado, dado muito com preconceito, o resultado vai ser problemático. Então, a própria IA do Google, quando ela foi lançada, a IA de imagem, o pessoal pedia, eu não lembro agora, mas eles pediam uma imagem que era, por exemplo, príncipe europeu de algum ano lá, e aí, sei lá, colocou uma pessoa asiática, sabe? Então, tem essa dificuldade, tanto que foi um problema isso, depois eles mudaram, mas assim, até hoje tem, tá? Então, se você forçar, você vai ver que a IA tem viés, e é problemático isso, tá? Tem que tomar cuidado, porque às vezes ele faz um texto, a IA faz um texto que tem ali um problema, sei lá, de racismo, e você passar para frente como se fosse você escrevendo é problemático. Então, saiba que tem até a geração de imagens, quando você fala assim,
uma mulher bonita para o Midjourney. Vai vir uma loira sempre. Tá? A não ser que você falar uma mulher bonita asiática. Aí você precisa começar a colocar as características, mas ele tem viés também, tá? Que é o jeito que ele foi treinado. Tá? Tem algumas limitações que é com relação a conteúdo que é nocivo à saúde mental. Tá? Então, assim, conteúdo que envolve coisa violenta, abuso, coisa muito explícita, as IAs acabam bloqueando, fazendo alguns filtros e algumas limitações. Tem algumas que não concordam com esses filtros e deixa gerar o que você quiser. Elas não são tão boas, mas existem. É bom saber, mas essas, todas que eu falei aqui, todas elas têm filtros. Então, se você quiser algum conteúdo, fazer algum conteúdo relacionado a isso, você não vai conseguir. E se você conseguir sem querer, vai gerar um alerta para os caras, em algum momento os caras podem vir cortar sua conta. Então, vai por sua conta e risco. Às vezes conseguiu gerar um negócio lá tal, mas fique esperto que em algum momento pode ser que não dê tão bom. Bom, a gente está caminhando aqui para o final, então com relação aos próximos passos aqui, experimente sem medo. Não vai acontecer nada com a IA não vai ficar brava com você, você não vai perder tempo, nada, então experimenta. Então assim, tem IA para tudo hoje. Então assim, quando fala de IA generativa. Então, IA geração de texto, testa, passei 3 aqui, as 3 você consegue utilizar gratuitamente. A geração de imagem, passei 3 também. O Midjourney você consegue gerar algumas imagens gratuitas, que eles andaram abrindo lá o trial deles de novo. As outras 2 são gratuitas, e tem o Leonardo IA também, tem um monte. Tá? Tem um da Adobe, enfim, tem. A geração de vídeo, então eu passei 3 aqui também. 2 já estão disponíveis, tem mais. O próprio Leonardo aí gera vídeo. Tá? Uma coisa que eu não consegui mostrar, mas tem a geração de música. Eu fiz um vídeo no começo do ano, acho, geração de música, falando de fazer jingle político, e agora nesse período o vídeo bombou, e várias pessoas, eu recebi feedback no Instagram, pessoal mandando, eu fiz no vídeo que você ensinou, então dá para gerar música só instrumental. Teve trend também no TikTok e nas redes sociais, que é aquelas conversas do WhatsApp com música, utilizando essa IA de música. E óbvio, o próximo passo aí também é você fazer parte da comunidade do Prompt Alchemist, que é a minha comunidade aqui, que basicamente você tem acesso a aulas rápidas sobre as IAs. Então sempre que eu vejo uma IA legal, eu coloco lá um passo a passo de como você cadastra, como que você usa, trago essa novidade. Você tem acesso também a e-books que são vendidos separadamente, mas uma vez que você está dentro da comunidade, você pode baixar eles. Então tem 4 e-books aí, com estilos, ensinando o método Save, que é um método que eu criei para montar o prompt de maneira mais direta e você saber, prompt de imagem. Aí ali tem os exemplos de prompts, tem também ali a parte de arte conceitual, são 50 prompts. Enfim, tem esses e-books. Você tem acesso também ao grupo VIP no WhatsApp, então você tem acesso ao meu WhatsApp, eu estou lá, eu respondo, eu ajudo, a galera se ajuda, compartilha prompt, compartilha e-book, compartilha imagem, enfim, a gente está sempre discutindo ali. E você também tem acesso a tudo que eu vier a criar e disponibilizar durante essa assinatura anual. Então assim, eu já estou fazendo um curso exclusivo, criando um curso exclusivo de Midjourney, que é o que eu adoro. O que eu mais gosto de fazer é brincar com o Midjourney, aprender. Todo dia eu faço, então assim, mensalmente eu gero mais de 1000 imagens facilmente, eu quase estouro meu limite de horas lá. Eu quero fazer um curso exclusivo também de ChatGPT, que eu uso dele, assim, eu vejo minha mulher usando aqui, às vezes ela usa errado, eu vou lá dar uma dica para ela, então acho que dá para fazer um curso legal, sem ser mais do mesmo. Novos e-books, então vira e mexe estou fazendo e-book, estou fazendo muito e-book em inglês agora, para testar o mercado americano, eu posso trazer para cá também. E dicas e aulas práticas de novas ferramentas, então conforme vai aparecendo uma coisa que ficou legal, dominei, achei massa aqui, então tem uma que eu quero fazer se você tem uma placa de vídeo legal, você consegue gerar imagem local. Não precisa pagar o ChatGPT, não precisa pagar o Midjourney, por exemplo. Utilizar o Llama, que é a IA do Facebook, localmente também. Você precisa ter uma plaquinha de vídeo que usa GPU. Se tiver, dá para fazer. Essa comunidade, depois que tiver tudo pronto, vai custar R$ 9,97 por ano.
mas para você que está assistindo aqui, vai sair por R$ 39,90 por ano, e mesmo que, depois de tudo, se você não cancelar ela, sempre vai ser esses R$ 40 por ano, que é aquele negócio de você apostou em algo que não estava pronto ainda. Então, o QR Code está ali, fica à vontade, eu vou gostar muito de te ver lá. É isso que eu queria trazer para vocês hoje, agradecer ao professor Francis de novo pelo espaço, tá? E assim, vou disponibilizar aqui a apresentação, fiquem à vontade. Para trocar ideia comigo, eu estou no Instagram como Prompt Alchemist, fala lá que viu a palestra. Às vezes eu demoro um pouquinho, porque às vezes o Instagram não me notifica, tá? E na correria do dia a dia eu acabo vendo mais à noite essas coisas. Tá bom? Valeu, espero que vocês tenham gostado e, de novo, experimentem sem medo. Bom, e é isso aí, né, galera? Fred, muito obrigado, tá? Muito obrigado por ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo. A gente sabe da correria da vida, principalmente de profissionais de seu gabarito, tá? Agradeço que você tenha de pronto, tá? Ter nos acolhido aí, né? E passado um pouco da sua experiência, desmistificado muita coisa relacionada à questão da IA, né? E bom, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado. Fred, muito obrigado e muito obrigado a todos. Até mais.